Olá, tudo bem? Sou Gené Carlos Dias, um dos fundadores aqui do canal Investindo no Básico, junto com Miguel Dias. Olá, sou Miguel, um dos fundadores também do canal Investindo no Básico. E para resumir um pouco do objetivo do canal, é um canal que serve como guia, né? Um guia para iniciantes e para quem está sem algum planejamento também em termos de investimento. Então o canal serve para esses dois tipos de públicos, tá bom? E aqui a gente vai falar de forma simples o passo inicial de como se começar a investir, associado a como montar um patrimônio com o tempo. O tema principal do vídeo, né, que é fundo imobiliário, a gente queria deixar uma introdução ao mercado de capitais, tá bom? Então o mercado de capitais serve para quê? Serve para duas coisas, né, que é financiamento da atividade produtiva do país, gerar emprego e também como porta de oportunidade, né, para quem quer montar um patrimônio, como a gente, com pouco montar um patrimônio. Porque no meu ponto de vista, para você montar um patrimônio com nossos rendimentos, né, ou a gente ganha na Mega Sena, ou a gente monta patrimônio através do empreendedorismo ou investimento. Só que através do investimento em relação ao empreendedorismo tem um risco menor. Depois a gente vai tocar por que tem um risco menor. Tem um risco menor, mas também tem uma rentabilidade menor com o tempo. Então, caso você queira montar um patrimônio, tem um sonho de ter um patrimônio maior, de ter conforto patrimonial para a sua família, ou você vai empreender ou você vai investir. Não tem para onde fugir. O objetivo do vídeo, né, que é falar sobre fundos imobiliários. Então, vamos conceituar o que é um fundo imobiliário. Vamos falar com um especialista. Para quem não sabe, Gené Carlos é especialista em investimento, né? Tem uma titulação CE, tá bom? E eu sou um investidor. Primeiro, um fundo imobiliário ele é criado a partir de uma vontade de um gestor, junto com uma instituição financeira. Esse gestor ele vai começar a reunir recursos e esses recursos eles serão captados a fim de comprar, pode ser um imóvel, como por exemplo um shopping center, uma laje corporativa que é um prédio, ou até mesmo investir em papéis, como títulos. Pode ser títulos como LCA, letra de crédito do agronegócio, letra de crédito imobiliário, dentre outros. Então, juntando esses recursos, o gestor ele vai lá e aloca esse valor em um investimento, em um imóvel. Por exemplo, como eu falei, um shopping center. O shopping center, esses investidores eles aportam esses recursos para esse gestor e o gestor ele vai comprar o shopping center. Você, como cotista, que colocou seu dinheiro para que esse gestor administrasse esse recurso, vai ter lá a participação de acordo com o valor que você colocou. Hoje, em média, os fundos imobiliários estão variando entre 60 e 100 reais a cota. Você compra uma cota e essas cotas você se torna ali sócio deste investimento, deste imóvel. Ou seja, nasce de uma vontade, né? Tem um gestor, uma pessoa especializada, certo? Que está por trás de um estabelecimento, né? Não pode ser qualquer estabelecimento que pode criar um fundo imobiliário, certo? Assim, por exemplo, se eu quero criar um fundo imobiliário, eu não posso. Eu tenho que ter por trás um estabelecimento, um CNPJ por trás, né? Um banco de investimento, tem a Caixa Econômica, né? Se não me engano, até bancos podem criar esse fundo de investimento. Todos os fundos imobiliários eles são regulamentados pela CVM, que é um órgão que regulamenta a Comissão de Valores Imobiliários e tem uma lei por trás disso. Então não é nada assim do jeito que eu quero. Tem sempre a normatização, as regras para gerar esse fundo imobiliário, como o Miguel falou sobre o CNPJ. E esse gestor, seguindo todas essas regras, vai começar a aplicar esses recursos que foram adquiridos inicialmente para a compra de um imóvel, que pode ser um shopping, que pode ser um prédio, que pode ser galpões, dependendo do objetivo do fundo. Cada fundo tem lá o seu objetivo, se é de laje corporativa, se é de papel, se é em shopping centers, se é em galpões. Então, todas essas regulamentações elas são de acordo com a lei e regulamentados pela CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários. E aí ele vai recolher o dinheiro de todas essas pessoas. E através do objetivo do fundo, conforme o Gené Carlos falou, ele vai lá e vai comprar participações imobiliárias. Ele depende do objetivo. Então, para
para ficar um pouco mais claro, existem as classificações, né? Existem as classificações mais informais informais e as formais. As informais, como todo mundo conhece, é o quê? De tijolo, de desenvolvimento, de papel e os híbridos. Só que a Ambima tem e vocês vão ver que depois a gente vai mostrar no site, que ele faz a classificação de acordo com a Ambima. Isso pode gerar um pouco de confusão. Até já em relação à minha, já até gerou um pouco de confusão em relação ao outro investidor que estava conversando comigo. A gente estava se entendendo depois que eu entendi o porquê. Porque ele estava falando da forma informal e eu estava falando da forma formal do objetivo do fundo, certo? Então assim, já falamos da parte informal. Mas da parte formal, existe que ele fala assim que o objetivo pode ser desenvolvimento para... São 5 tipos, né? Desenvolvimento para renda, ou seja, aquele fundo imobiliário ele pode pegar estabelecimentos que não estão ainda construir o estabelecimento, ou pegar o estabelecimento que está sendo construído e assumir uma porção da participação dele, né? Ou participação total, certo? Desenvolver aquilo dali com objetivo para a renda. Depois que ele desenvolveu, o objetivo dele é tirar a renda dali, botar um inquilino e tirar a renda. Tem um desenvolvimento para venda, que no caso ele pega, constrói ou dá andamento na construção, depois com o objetivo de vender. Esse que é o desenvolvimento para a venda, que todo mundo confunde, mas existe desenvolvimento para a renda também, tá? Existe com objetivo só com renda, já está lá feito, ele vai lá, compra, com objetivo só de auferir, né, os aluguéis. E existe os de títulos, né, que o pessoal conhece mais como papéis, que ele vai pegar e vai comprar boa parte do patrimônio dele. Na verdade é classificado com 75% do patrimônio líquido dele, né? Porque se você for ver, cada fundo imobiliário, ele não só tem, por exemplo, o de papel, por exemplo, esse de títulos de valor imobiliário, ele só tem só papel. Às vezes tem 50% a 60% de papéis lá e 40% em imóveis mesmo. Só que ele é classificado só como papéis, porque ele tem a maioria de papel, 75% de papéis, né? Títulos de valores imobiliários. E esses papéis têm que ser lastreados em imóveis. Em títulos que têm um lastro imóvel, como a LCI, Letra de Crédito Imobiliário, as CRIs, né? Que são os recebíveis, que tem lastro também em imóveis. E tem uns que pode ser em empresas, pode, mas tem que ser empresas incorporadoras, né? Não pode ser empresas como banco, no caso. E o último que é híbrido. O híbrido é quando o fundo não atinge 75% lá do que eles falam do patrimônio líquido em algum setor, então ele é considerado como híbrido. Qual é a diferença? Por que investir em imóvel ou em fundo imobiliário? O que eu devo escolher? Nós temos uma cultura sempre de comprar imóvel. Por que o imóvel? Você vai lá, você está verificando, olha aquele imóvel físico, então isso aí te dá mais uma sensação de segurança. Mas como eu falei, os fundos imobiliários eles são regulamentados por lei e ele também é muito seguro. Então qual é a diferença entre ter um imóvel ou um fundo imobiliário? Hoje, para você comprar um imóvel, você vai ter que desembolsar uma grande quantidade de recursos para poder comprar esse imóvel. Ou muitas vezes você vai acabar financiando esse imóvel e pagando aí um montante de juros bem grande, às vezes chegando a dobrar o valor lá, dependendo da taxa de juros que vai ser paga no financiamento e do montante que vai ser, da quantidade que vai ser financiada. Posso falar uma coisa? Uma coisa que eu tenho na minha cabeça, não sei se você tem, que na minha cabeça, a única diferença que tem de você comprar um imóvel físico ou através de um fundo imobiliário é que entre o imóvel e a minha pessoa física vai ter o fundo imobiliário. A única diferença vai ser essa. Porque o fundo imobiliário ele vai assumir o quê? A personalidade jurídica daqueles imóveis. Não vai ser meu mesmo. Mas através de cotas você ter direitos, né, em relação aos proventos auferidos de todos os imóveis. Tá certo? Então, no frigir dos ovos, é porque tem esse intermediário aí, gerindo e administrando os imóveis, e eu tenho participação dentro deles, certo? É o papel do gestor. O gestor, o fundo imobiliário ele vai ter um gestor, que é um especialista em fundos imobiliários. Ele vai saber onde está alocando os recursos, ele vai administrar, ele vai correr atrás lá quando o imóvel tiver vacância para trazer inquilinos para alugar o imóvel e, consequentemente, obter os rendimentos por isso aí. Quando for você administrar o imóvel, você pessoalmente que vai ter que ir lá correr atrás de inquilino, fiscalizar se seu imóvel está sendo bem cuidado, se tiver
é vago, você vai ter que pagar o condomínio, pagar a manutenção, são custos. E muitas vezes a energia, o tempo que você vai desprender para poder cuidar desse imóvel, você deixa de estar trabalhando e obtendo rendimentos em outra fonte de renda. Então, o gestor ele vai estar responsável por tudo isso. Ele que vai correr atrás lá de todas as indicações, saber com quem alugar, taxas de cartório, contratos, todas essas regulamentações e todas essas burocracias que nós temos vão ser feitas pelo gestor. Então aí nós já temos uma grande diferença entre você comprar um imóvel físico e você colocar lá uma pessoa para gerir esse imóvel. Ou seja, eu não vejo, desculpa falando, mas não vejo vantagem nenhuma em ter um imóvel físico, certo? Porque, como o Jânio Carlos falou, é assim, quando você tem imóveis através desses fundos imobiliários, esses fundos imobiliários eles têm um gestor e tem um administrador que vai fazer todos esses papéis que você, através do imobiliária, né, ou sozinho faria, certo? Se você fizer sozinho, é muita dor de cabeça, né? Você vai ter que estar lá procurando um inquilino, quando o inquilino sai, quando ele não paga, você tem que ir atrás, certo? Você tem que fazer os contratos, tá bom? Você tem que dar seu tempo para estar ali. E quando você não tem esse tempo de contrato imobiliário, é praticamente você está fazendo o que eu estou fazendo com o fundo imobiliário. Praticamente, se você conseguisse financiar, né, esse imóvel, você ia pagar mais de 3 vezes o valor do imóvel, e a pessoa, se você conseguisse um inquilino, um bom inquilino, que ficasse lá a vida toda, 20 anos, pagando para você, praticamente ele estaria pagando o seu financiamento. Ou seja, você estaria num lucro de 0 a 0, pagando 3 vezes o valor do imóvel ao banco. Né? Você não tem diversificação nenhuma, você tem um imóvel só, fundo imobiliário, através só de um fundo imobiliário aqui que a gente vai comentar, que é o Kinea. Dentro de um fundo imobiliário você já tem uma diversificação enorme. Ou seja, em um fundo imobiliário você já pode ter uma diversificação gigantesca, diminuindo o risco. E a liquidez, que é assim, a forma como você vai vender. Se você pegar esse imóvel e quiser comprar agora um imóvel melhor, de 1 milhão, sei lá, para botar um inquilino tem, né, para ganhar. A gente está falando de um imóvel para ter renda, para investimento. Se você fizer isso, tá, você vai pagar 20% em cima do imóvel que você vender, certo? Porque você só não paga quando é seu imóvel próprio. Quando você vende, você tem 6 meses ali de isento, tem que comprar outro imóvel. Mas se você tiver outro para investir, você vai pagar 20% em cima do próprio imóvel. E aí quando você for comprar o outro, você ainda vai pagar os 3% em cima do ITBI. E 3% de 1 milhão, no caso, seria 30 mil. Ou seja, você pagaria 30 mil mais 20% em cima dos 500 mil que você vendeu. Ou seja, olha o quanto de imposto que você paga para ter uma estratégia de venda e compra de imóveis, tá certo? E como é que eu faço inicialmente para poder comprar o fundo imobiliário? Qual fundo escolher? Você chega na internet, pesquisa lá opções de fundo imobiliário, vão ter diversas opções. Uma coisa que eu sempre, uma forma que eu sempre indico para iniciar a compra em fundo imobiliário é você pesquisar. Eu quero comprar um fundo imobiliário que invista em imóveis, que nós chamamos de fundo imobiliário tijolo, que é chamado de fundo imobiliário no tijolo. Esse fundo imobiliário está lá em shoppings, por exemplo. Então você vai e olha quais são esses fundos imobiliários que investem em shopping, que tem cotas dos shoppings. Você olha na sua cidade hoje, por exemplo, em Salvador, tem fundo imobiliário que tem cotas do Shopping Bela Vista. Você gostaria de ser um dos donos do Shopping Bela Vista? Sim, eu acho o Shopping Bela Vista bem localizado, tem uma boa estrutura, ele é bem movimentado, então eu gostaria sim de ser um cotista desse fundo imobiliário com as cotas no Shopping Bela Vista. Você entra lá no Home Broker, nós vamos estar mostrando aqui de que forma é comprado esse fundo e fala, olha, vou querer comprar um fundo que para investir no Bela Vista porque eu acho que ele é um bom shopping. E de que forma eu vou ter essa remuneração de volta? Dentro das regulamentações e da lei dos fundos imobiliários, um fato bem interessante é que 95% dos lucros eles precisam ser distribuídos entre os cotistas. Um exemplo, um fundo ele tem 100 cotas. Dessas 100 cotas você tem 10 cotas. Das 10 cotas, teve um rendimento lá que vai distribuir R$1 por cota. Se você tem 10 cotas, você vai ter todos os meses R$15 de dividendos. Então isso é proporcional. Esse valor que é pago com o rendimento do investimento dos fundos imobiliários, que na maioria deles são os aluguéis desses imóveis que
fazem parte do fundo, distribui o valor proporcional ao número de cotas. Se você tiver 10 cotas, você recebe o valor proporcional a 10 cotas. Se você tiver 50 cotas, você recebe o valor proporcional a 50 cotas. Hoje você pode comprar cotas a partir de R$10. Então você não consegue comprar um imóvel com R$10, mas você consegue comprar uma cota de um imóvel com R$10, que mesmo assim você vai ter rendimento todos os meses lá referentes aos aluguéis. Então isso é uma das vantagens também de estar investindo em fundos imobiliários. Com um pequeno valor eu consigo comprar parte de um imóvel e vou ter rendimentos desse imóvel, vou ter aluguéis. Não preciso juntar 50, 100, 200 mil para comprar um imóvel físico ou fazer um financiamento, como o Miguel falou, que às vezes você acaba pagando o dobro e até mesmo o triplo do valor do imóvel para poder ter esses rendimentos. Então, se você tiver uma boa estrutura, um bom planejamento lá e começar a fazer esses aportes mensais, com o tempo você vai começar a ter rendimentos que você começa a comprar cotas com esse rendimento. Pois é, Gene Carlos falou tudo, né? Ou seja, esses fundos imobiliários, eles pegam os lucros deles, eles são obrigados por leis, né? Assim, o que acontece? Vamos dizer assim, esse fundo imobiliário tem 100 milhões de reais que ele teve como lucro, né? Depois de todas as despesas. Esses 100 milhões, ele tem que distribuir 95 milhões para a gente. Eles são obrigados a fazer isso. E eles são restritos em fazer dívidas. Ou seja, se você tiver medo, se esse fundo imobiliário for falir por causa de uma dívida, eles têm restrições. Eles não podem se contrair dívida. Não pode, e tem também as assembleias. E esses gestores, eles são fiscalizados por um órgão independente. Por exemplo, o fundo imobiliário A, ele é obrigado por lei contratar uma empresa que vai fiscalizar ele, sendo um auditor externo, uma auditoria externa, sendo independente do fundo imobiliário. E ele também é obrigado a estar sempre divulgando fatos relevantes. O que aconteceu? Olha, foi renovado os contratos por mais de 10 anos com a empresa X. Ele é obrigado a divulgar isso assim que acontece, que nós chamamos de fatos relevantes. Todos os fatos relevantes eles precisam ser divulgados. E existem sites que o Miguel vai estar mostrando, onde você sabe se esse imóvel comprado pelo fundo imobiliário ele está completamente alugado, qual é a vacância dele, quantos imóveis ele tem, onde está distribuído esses imóveis no país. Tem fundos que eles têm imóveis em vários estados do Brasil, várias cidades. Outros têm apenas um estado, outros têm apenas um imóvel, que nós chamamos de fundo monoativo. Outra indicação que nós fazemos, por exemplo, eu quando estou estudando para aplicar em um fundo imobiliário, nunca pego um fundo imobiliário monoativo, que tem apenas um imóvel. Eu prefiro um fundo imobiliário que tenha imóveis bem centralizados, em regiões que tenham uma boa movimentação da economia, uma região que tem uma boa procura por aluguéis e que tem vários imóveis, porque isso pode ser cíclico. A economia de São Paulo às vezes está melhor do que a economia do Rio de Janeiro. Então, se a procura por aluguéis em um lugar está melhor que o outro, vai compensando e ele vai estar mantendo esses dividendos mensalmente, que nós chamamos que são os aluguéis, de forma constante. Não tem esse sobe e desce. Quando você começa a comprar a cota, você já tem direito a receber os proventos no mês seguinte. Então, assim, normalmente, se você comprar até o último final do mês, do dia do mês, né, de cada mês, você já vai ter direito a receber os proventos no próximo mês, entre o dia 10 a 20. Ou seja, em torno de 10 dias você já está recebendo, sem burocracia nenhuma, os proventos auferidos desses imóveis via essas cotas de fundo, sem pagar imposto de renda. Outra vantagem, se você aluga, o aluguel você vai pagar imposto de renda. 15%. Esses valores dos dividendos que são recebidos por meio dessas cotas dos fundos imobiliários, ele é líquido de imposto de renda para a pessoa física. Então, é uma das grandes vantagens. Não precisa lá você estar gerando DARF para pagar para a Receita uma parte do imposto de renda do valor que você recebeu dos seus aluguéis. E uma coisa aqui que chama a atenção é que as pessoas vão perguntar, né? Como é, assim, o que eu poderia ganhar? Além dos proventos, você tem duas formas de ganhar aí, junto com o fundo imobiliário. O fundo imobiliário, né? Principalmente os que estão lastreados em imóveis, eles se valorizam iguais aos imóveis com o tempo, certo? Eu estou falando com o tempo. Num período de 10 anos para cima, ele vai ter esse segmento igual aos imóveis, tá bom? A curto prazo vai ter aquela oscilação igual como se fosse uma ação,
certo? Mas eles são lastreados em imóveis. Então, se você fizer uma comparação, estudo, tem vários estudos falando. Quando você comprasse, se você comprasse um fundo imobiliário que é lastreado em imóvel e deixasse 20, 30 anos lá, ele ia seguir a curva de inflação do país, certo? Então, você vai ganhar com a valorização da cota e com o aumento dos proventos. Porque os contratos de aluguéis, eles têm uma revisão, né? Tem a parte revisional. Tem dois tipos de contratos. Você quer entrar nesses dois tipos de contrato, né? O que acontece? Esses contratos eles vão ser corrigidos ou por IPCA ou por IGPM. A maioria são por esses dois. Ou seja, você tem, com o tempo, o futuro, o que acontece? Esses proventos vão ser aumentados pela revisional do contrato. Ou seja, eu vou ganhar tanto na cota quanto nos proventos auferidos por causa disso. Os reajustes, né? Os reajustes dos aluguéis. Você, como inquilino, o locatário ele sempre vai estar reajustando o aluguel, lá como o Miguel falou, ou pelo IGPM ou pelo IPCA. Acho que geralmente é o IGPM, né? Depende. Depende do fundo. Assim, do contrato. Tem fundos que é metade, que eu já vi, IGPM metade, outro é IPCA. Agora falando de segmentos, né, que a gente já falou do objetivo, né, a gente vai mostrar aqui o passo a passo assim, que a gente segue para fazer a seleção dos nossos ativos, certo? E são coisas simples que eu uso, assim. Tá? Além da qualidade da gestão e da administração, eu uso alguns recursos, mais ou menos uns 7 passos para fazer a seleção dos meus ativos, certo? Mas vamos fazer uns vídeos mais discriminando sobre isso. E os segmentos que a gente mais gosta. No meu caso, eu vou falar os segmentos que eu mais gosto, viu, Ricardo? Depois você faz o do seu. O meu galpão logístico. Adoro comprar galpão logístico. Pode ser o preço que tiver, principalmente quando está descendo ladeira abaixo. É galpão logístico, segmentos de lajes corporativas também. E segmento hoje eu compro muito segmento de varejo por causa da pandemia que você falou aí, mas eu gostei muito do segmento de varejo. Tem dois fundos aí que investiram pesado no segmento de varejo, certo? Que é o HGRU 11 e o TRXF11, que são desenvolvimento para renda eles, e tem um portfólio gigantesco de mais de 40. Assim, através desses fundos, eu sou dono, né, via fundo imobiliário, de mais de 40 desses imóveis, que é o Walmart, que é o Bom Preço, que é o Açaí, todos eles recebem proventos do fundo imobiliário. Do fundo imobiliário através deles, tá certo? E se você chegou até aqui e gostou do conteúdo, compartilhe o conteúdo, dê um like e a gente vai fazer um vídeo de como a gente seleciona esses ativos através de um site que eu gosto muito chamado Status Invest. Então a gente vai fazer um tutorialzinho dos principais indicadores.